paz do Senhor para todos. Estamos aqui nessa oportunidade para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical da revista Crescendo na Palavra, edição número 55 do CETEMIT, que é o órgão de ensino religioso e missões transculturais da Igreja Evangélica Congregacional de Volta Redonda. E nós estaremos estudando a lição número 9, e essa revista que eu apresentei é de jovens e adultos. O tema: por que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? É uma pergunta que nós vamos responder de acordo com o modo como a pergunta foi feita, certo? Então o texto-chave diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. A verdade teológica: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. As nossas leituras semanais, estão na página 50, elas nos ajudam a entrar melhor no assunto, tá? Elas são divididas em 5 porções, 6 porções, né, de segunda a sábado, para que o aluno possa se inteirar melhor do assunto da lição. Então vamos lá, na segunda-feira, Mateus 24, 36 a 44, onde a Bíblia nos diz que, como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem, onde eles arrazoavam pelo que viam e não acreditavam no que Noé pregava, até que o dia chegou e não teve mais solução. 1 Coríntios 15, 20 a 23, vai falar sobre a redenção total do corpo com a ressurreição, onde nos fala que Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, assim como Ele é, nós seremos. 1 Coríntios 15 também, versículos 51 a 58, isso já na quarta-feira. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, no fechamento dessa história, quando Cristo vier, nem todos terão falecido, haverá vivos, e todos seremos transformados, tanto os que ressuscitarem, quanto os que forem transladados, ou os que forem arrebatados, quer dizer, eles serão transformados. Nós vamos ver isso mais à frente. Na quinta-feira, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Também vai nos dizer o seguinte: a vinda de Jesus será precedida pela manifestação do anticristo. Então, Jesus só vai vir quando se manifestar o homem do pecado, ou em Jesus vindo, o homem do pecado se manifesta rapidamente, ou ele já estará em evidência, então ele assume aquilo a que veio. Na sexta-feira, Apocalipse 13, do 11 ao 17, vai falar sobre a besta que surgiu da terra. Essa pessoa, essa que tem esse título de besta, nós entendemos como sendo o falso profeta, uma religião que vai levar todas as pessoas a adorar a besta anticristo. Todos eles terão a sua fonte de poder do dragão, que é Satanás, a tríade satânica de Apocalipse. Apocalipse 2, versículos 25 a 29, é a nossa leitura de sábado, que nos dá um solene aviso: retenha o que recebeu, até que Cristo volte, para que você possa receber o galardão. Ok? Então agora nós vamos para a nossa leitura bíblica congregacional, que está em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18, e do capítulo 5, versículos 1 ao 6. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos,
acerca dos tempos das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Esse texto está aí na nossa elucidação textual. Em rápidas palavras diz assim: na igreja dos Tessalonicenses havia uma dúvida sobre a situação dos irmãos em Cristo que haviam falecido antes da segunda vinda de Cristo. Eles participariam ou não? A morte impediria esse momento de glória em suas existências? De participar da vinda de Cristo? Essas dúvidas os entristeciam. O apóstolo Paulo lhes escreve a fim de consolá-los, mostrando que, quando Jesus voltar, ao som da trombeta de Deus, esses irmãos já falecidos em Cristo, ou que dormem, ressuscitarão primeiro e serão arrebatados, sendo seguidos pelos que estiverem vivos na terra neste instante, os quais serão também arrebatados e encontrarão com os primeiros nas nuvens, e daí encontrarão com o Senhor nos ares. Essa palavra de consolo, de fé, é seguida por um lembrete sobre a iminência deste momento, onde tempos e estações são indicados como tempos de paz e segurança, contrastando com um momento onde haverá repentina destruição, assim como a gestação é conhecida, mas não se sabe o momento exato do parto. O dia do Senhor é descrito como a chegada de um ladrão para quem não está preparado, está nas trevas, o que contrasta com quem é filho da luz e não é surpreendido. Então esse é rapidamente o nosso texto da leitura bíblica congregacional. Agora nós vamos então comentá-lo, à luz também de outros textos e dos que nós já passamos para os irmãos na leitura semanal. A introdução diz: a pergunta que forma o texto desse estudo leva em conta a interpretação pré-tribulacionista e também pré-milenista. Tal corrente de interpretação também é conhecida como dispensacionalista, onde se entende que Deus faz várias alianças com o intuito de levar o ser humano a Ele e culmina com um modo diferente de tratar a igreja, incluindo aí judeus e gentios salvos, e o remanescente de Israel, Israel que estiver vivo quando isso acontecer. Há outros modos de interpretar o desfecho da história humana, mas vamos entender este nesta lição. Então, são vários modos de interpretar a volta de Jesus. Ele vai vir antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, tendo milênio ou não tendo milênio, enfim. Mas nós vamos interpretar este, tá? Então você pode estar pensando, não, mas eu não creio dessa forma. É um direito seu, tá? Perante o restante, é um direito seu. Agora, repare se no seu modo de crer você realmente tem em mente que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que Ele vai cumprir conforme está escrito aí: vou e voltarei para vós, para que onde eu estou vocês estejam também. Tá? Esse mesmo Jesus que entre vós foi assunto nos céus, foi recebido nos céus, há de vir, da mesma forma como vistes ir. Então, se você tem essa bendita esperança, não há porquê nós ficarmos debatendo. Nós estamos explicando aqui um modo de crer, que aliás é um modo de relembrança da igreja para olhar de um modo futurista para o cumprimento das promessas. Tá? Isso foi realmente um ponto muito bem destacado. Então, é isso aí que nós temos que entender. Tá? E quando nós falamos aqui modo diferente de tratar a igreja, dentro da igreja tem judeus e gentios. Agora, o remanescente de Israel é o povo judeu que estiver vivo na época que desenrolar dessa história, ok? Na interpretação do retorno de Jesus,
pré-milenista e pré-tribulacionista, a expectativa de que Jesus vai voltar nos ares e sua igreja vai encontrá-lo. E daí vão para as bodas do Cordeiro, enquanto o mundo vai passar pela grande tribulação, onde o anticristo vai reinar sob o poder de Satanás por 7 anos. A seguir, Jesus volta com a igreja, derrota o anticristo e prende Satanás por 1000 anos, e a terra será governada por Jesus e os santos num período chamado milênio, após o qual o diabo será solto e enganará as nações, e essas serão derrotadas numa grande batalha. O anticristo e o falso profeta vão para o lago de fogo, e assim inicia-se o julgamento final, onde os destinos eternos serão selados. Para entender essa interpretação, é preciso gravar que a vinda de Jesus é iminente. A grande tribulação é um período onde a ira de Satanás vai ser demonstrada e haverá um período de governo de Jesus com a igreja já vitoriosa sobre a morte aqui na terra. É interessante que o anticristo e o falso profeta, eles vão para o lago de fogo antes do milênio. Tá? Eles vão para o lago de fogo antes do milênio. Eles não vão depois do milênio, eles não estarão aqui na terra fazendo nada. Agora vai sobrar só o patrão deles, que vai estar preso, mas ainda não foi para o lago de fogo. E a igreja vai reinar com Jesus na terra. Enfim, essa a visão. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a iminência da volta de Jesus. Para entender essa interpretação, é preciso gravar que a vinda de Jesus é iminente. Primeiro ponto. A grande tribulação é um período onde a ira de Satanás vai ser demonstrada. Essa ira de Satanás é comumente dividida entre 3 anos e meio Satanás irado com a igreja, com os homens, tá? Ele vai estar lutando, mas contra a igreja é contra os homens que não querem a sua marca, não querem estar do seu lado. E é interessante que 3 anos e meio, segundo o que se entende de Apocalipse 16:10, a ira de Deus agora vai se manifestar contra os ímpios, contra Satanás e seu reino. Então o reino dele vai ficar tenebroso. Apocalipse 16:10 vai nos mostrar que vai mudar um pouco a história. Se ele vinha trazendo um controle de paz e prosperidade na terra, a Bíblia diz assim: o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Esse é o anticristo. E o seu reino se fez tenebroso. O seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam as suas línguas de dor. Versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus dos céus e não se arrependeram das suas obras. Daqui dá a entender que próximos 3 anos e meio vai ser de muita dor, enfim. Mas são outras correntes de pensamento e elas passam um pouco uma pela outra, tá, irmãos? Então, não adianta a gente ficar aqui tentando usar teorias estanques, não, porque alguma coisa é tomada de empréstimo uma da outra. Em algumas coisas se concordam uns com os outros. E haverá um período de governo de Jesus com a igreja já vitoriosa sobre a morte da terra, sobre a morte aqui na terra. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a volta de Jesus é iminente, para a gente entender isso aqui. Haverá uma grande tribulação, período de 7 anos, e haverá um período de paz na terra que será chamado milênio. Vamos lá. A morte de Jesus é iminente. A volta de Jesus é iminente. Essa iminência é entendida como sendo certa e muito rápida, onde não haverá tempo para se fazer mais nada quanto a isso. Se não houver uma preparação constante, muitos serão pegos de surpresa e ficarão para trás. Muitos textos aí onde os irmãos receberam já a lição em PDF. Está aí Mateus 24, 36 a 44, versículo 50, Lucas 12, 35 a 40, 1 Tessalonicenses 5, 2, Apocalipse 3, 3 e Apocalipse 6, 15 a 17. Neste arrebatamento, do latim raptus, ou do grego harpazo, que significa uma tomada abrupta,
Todos os salvos de todas as eras serão tomados para encontrar com Jesus nas nuvens. Primeiro, os salvos que já morreram vão ressuscitar com Cristo glorificados, no momento. 1 Coríntios 15, 23, 44, 51 a 54. A seguir, os vivos no momento serão transformados e juntos encontrarão o Senhor nos ares. Tessalonicenses 4, 17. 1 Tessalonicenses. Os sinais da ocasião, não da hora exata, desse acontecimento foram preditos por Jesus como sendo de muitos desastres naturais, guerras, pestes, fomes, perseguições aos santos, surgimento de falsos profetas e aumento da iniquidade, com consequente perda de apreço ao ser humano. Após esse acontecimento, haverá dois blocos de pessoas muito definidas. Os que já estão em delícias perpétuas com Jesus, no corpo glorificado, livres do pecado, da dor, da morte, e os que foram deixados na terra para experimentarem a ira de Satanás sobre a raça humana e um pouco da ira de Deus sobre a impiedade também sobre Satanás, tá? Aqui no plano físico. Agora, para pensar que isso tudo é muito difícil de associar olhando para o mundo ao nosso redor. No primeiro texto que nós lemos da leitura semanal, Mateus 24, 36 a 44, já está nos mostrando um exemplo da história que nos dias de Noé as pessoas não acreditavam no que Noé pregava, até que não teve mais jeito. E até por esses milênios depois de Noé, nós vemos hoje muitos físicos, alguns teólogos, cristãos verdadeiros, explicam como que foi o dilúvio. Mas o mais importante não é explicar como que foi o dilúvio. Já é bom explicar como que foi, porque dá a entender que eu creio que ele existiu. É bom entender que foi um agir de Deus. Deus agiu daquela forma naquele tempo, porque a humanidade não se voltava para ele, tá? E ele tinha dentro da humanidade alguns que se voltavam para ele. Então, por amor desses, ele agiu de forma drástica com os outros. O que acontece hoje é mais ou menos a mesma história. As pessoas, elas racionalizam as coisas. Determinadas coisas que estão acontecendo, a igreja diz, é juízo de Deus. O homem diz, não, a ciência diz que é isso, assim, assim, assim. E o homem continua vivendo como se Deus não estivesse ativo na história humana. Mas nós temos na nossa revista algo que chama atenção, um quadrinho aí, na página 51, está dizendo assim: para a igreja contemporânea, vale a observação de que esses sinais que nós acabamos de ler são confusos para aqueles que não amam a vinda do Senhor Jesus. Uma vez que as intensidades dos problemas variam muito entre as nações e as oportunidades para uma vida boa nesta terra, sem a presença do Deus Criador e Redentor, parecem sempre se renovar com os movimentos de governos e economia associados às descobertas científicas e inovações tecnológicas. Então a tribulação, ela pode ser mais intensa num lugar do que no outro. Ela pode ser mais intensa num país fechado do que num país livre, por exemplo, como o Brasil. Então a tribulação aqui, ela se dá mais no plano espiritual, exigindo uma resposta, mesmo que você não veja, você não seja acossado por uma luta, por uma ameaça de morte, mas você é chamado a responder a Jesus. E aí você não o faz. Então você vai ter um problema sério lá na frente, como toda a impiedade assim exige, né? Que o Senhor haja com ele. Então é um perigo muito grande, porque a Bíblia diz que o mistério da mentira, né? o governo da mentira, ele já opera. Então ele vai operar conforme as características locais, pode-se dizer assim. Mas o Evangelho é um só, a palavra é uma só. Não tem isso que, por que isso não está acontecendo aqui? Cuidado. Se nós temos a liberdade, somos responsáveis por nos dedicar mais ainda nesse país a buscar ao Senhor pela vinda dele, pedindo a ele a vinda dele. Não
não é errado pedir a vinda de Jesus, você não tem que questionar porque ainda não tem isso, não tem aquilo, até porque as almas dos decapitados lá debaixo do trono clamam, a Bíblia diz dia e noite, até quando o Senhor não vai vingar a nossa alma, e eles não são repreendidos, muito pelo contrário, o Senhor fala, descansa, descansa, eles já estão ali num estado de descanso, o Senhor só fala, descansa que eu estou trabalhando nisso, ok? Então, isso é muito bom para nós observarmos, tá? Cuidado, que a vida pode estar muito boa na Terra, muito boa, mas isso é um problema seríssimo. Vamos falar agora o ponto 2 sobre a grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, a Terra vai experimentar o aparecimento e influência de um homem que vai receber o poder de Satanás para governar os seres humanos. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, e 1 João 2,18 fala que ele vem, o anticristo vem. Tá? Existem muitos anticristos, que são essas pessoas que negam a Jesus, mas o anticristo, né, a soma deles, a representação do que eles desejam ser, e Satanás gosta, ainda vai chegar, o homem da iniquidade. Esse homem vai ser um homem, se servirá de outro, mais um homem, que cuidará de implantar uma religião mundial através de sinais miraculosos. Tá? Apocalipse 13, de 11 a 15, que é a besta que subiu da terra, que vai ser a representação de uma religião anticristã. Tá? Dessa forma, o controle de toda a raça humana estará política, econômica e religiosamente nas mãos de uma tríade satânica. Isso está Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Então vai ser assim, olha, o dragão, a grande serpente, vai dar o poder para a besta que subiu do mar, que é essa figura que sai de dentro de multidões, né? É o desejado das nações, digamos assim, dessa situação, dessa época. Ele terá respostas na área de economia, política, governo mundial, paz, tá? Tecnologia, ciência, saúde, alimentação. Então ele vai ser o governo do homem, tá? E ele também vai subir também uma besta chamada besta da terra, que vai ser uma representação religiosa, que também vai ter o poder do dragão, da primeira besta, para poder realizar inclusive milagres na vista dos homens. Se serão milagres tecnológicos, né, dando ilusões, são verdadeiros milagres mesmo, porque Deus vai permitir que eles operem no plano espiritual, é outra coisa, mas acontecerá coisas que vão fazer as pessoas acreditarem neles. Aqueles que não acreditaram na verdade, não tiveram amor da verdade, vão crer nessa mentira. Tá? Porque eles vão fazer coisas tremendas, mas eles estão com os dias contados, você imagina seus seguidores. Então, o fim deles, dessas duas bestas, são duas pessoas, é irem para o lago de fogo vivos. O Senhor vai lançar no lago de fogo vivos. Tá? Então, você imagina os seus seguidores, o que não vai acontecer com eles. Se o mestre foi assim, você imagina os seus seguidores. Lembre-se que Jesus venceu a morte. Os seus seguidores são vencedores, acima da morte. Então, entenda que assim, o texto do Velho Testamento fala, olha, semelhante a eles se tornem os que os adorem. Então, quem ama a mentira vai parar no lago de fogo. Quem distorce a verdade vai parar no lago de fogo, assim como esses aí. Esse período é entendido como sendo de 7 anos, baseado na revelação que Deus deu ao profeta Daniel. Isso está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, onde, a partir da ordem para o povo de Israel, cativo na Babilônia, voltar para Jerusalém e reconstruí-la em 457 a.C., seriam contados 490 anos com fatos históricos que marcariam o plano de redenção de Deus para a humanidade, figurado no tratamento dele com Israel. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém e o templo foram destruídos no que seria o ano 483 da sequência, e não houve mais fatos relacionados com a revelação dada a Daniel. Tá? Não se fala mais no assunto. O que leva a crer que isto é uma parada
na contagem, na sucessão histórica, para que entre um fato novo que não for entendido pelos profetas do Antigo Pacto, ou seja, a igreja. Ao final desse hiato, desse intervalo, o anticristo começa a atuar visivelmente e fará um acordo de paz com Israel, que será rompido por ele mesmo ao fim de 3 anos e meio. Isso está em Daniel 9, 27, capítulo 12, 7, 2 Tessalonicenses 2, 4, Mateus 24, versículo 15, Apocalipse 11, 1 e 2 e Apocalipse 13, 5. O povo de Israel será duramente afligido neste período, tanto que será chamado tempo de angústia de Jacó. E já se fala num dia do Senhor muito diferente, já lá no Velho Testamento, e sendo de angústia para o próprio Israel. Isso está em Jeremias 30, versículo 7, Joel 1, 15, Zacarias 14, 1 e 2, Mateus 24, versículo 21. Os fatos que ocorrerão neste período estão melhor relacionados em Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 18, para facilitar o entendimento. A grande tribulação termina quando Jesus desce com a igreja, os exércitos que estão no céu, derrota os exércitos do anticristo e do falso profeta, que são lançados vivos no lago de fogo. Então, esse exército que está no céu é os salvos de todas as eras, são os salvos de todas as eras, tá? Então, o falso profeta e o anticristo são lançados no lago de fogo, Apocalipse 19, versículos 11 a 21, na chamada Batalha de Armagedon. Já predita lá em Joel, profeta Joel, Velho Testamento, capítulo 3, versículo 2, profeta, ainda nos versículos 9 a 17 do capítulo 3 de Joel, profeta Sofonias, capítulo 3, 8, e depois no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, e capítulo 19, versículos 19 a 21. Então aí vai entrar o milênio. A partir dessa batalha e dessa separação, onde o falso profeta e o anticristo são jogados no lago de fogo, tá? Aí vai começar um novo desdobramento da história. E vale aqui dizermos que nós estamos falando de coisas espirituais que vão adentrar a história natural, a história do homem. E isso tem sido criticado, isso tem sido colocado num patamar de mediocridade intelectual, porque nós estamos vivendo tempos de individualismo e materialismo. Mas o que isso tem produzido na nossa vida? Isso começa no interior do homem. E é um pecado familiar. Depois vira um pecado social, nacional e mundial. E o que isso tem gerado? Fome, desigualdade social, morte, epidemias. Toda sorte de coisas que a Bíblia prediz que vai acontecer. Então você observa que o descrédito com o que a Bíblia diz traz o juízo que a Bíblia diz que vai haver. Então nós pensamos que Deus não vai fazer literalmente o que está escrito. Ora, se Deus não vai fazer literalmente o que está escrito, o que nós esperamos da vida? Nós não teremos esperança. O que nós esperamos que vai acontecer ao final dos tempos? Nós já falamos em outras lições e também na nossa meditação. Vai haver um final dos tempos? E se vai, como que vai ser? Se não, vai haver um final dos tempos, tanto individualmente como coletivamente. E qual vai ser a história? Para pensar, você com o cérebro que tem, a capacidade cognitiva que tem, aí você olha as oportunidades que você tem e olha outras pessoas do seu lado, que você vê que tem capacidade, sentaram no banco da escola junto com você, estudaram junto com você e não conseguiram chegar a lugar algum. O mundo não deu chance para ele, não conseguiu. Ele não conseguiu. E outros que nem a chance tiveram de estudar e tudo. Por quê? Porque você nasceu num país livre, outro nasceu, por exemplo, num país fechado.
num país onde o povo é escravo do governo, ao invés de ser o povo que governa. Olha só, o que faz a pessoa que está abastada, mesmo que seja um cidadão comum, que não seja um milionário, melhor do que uma pessoa que passa fome na África e outros lugares do mundo. E às vezes até dentro do mesmo bairro tem um passando fome e um tendo muito mais do que o necessário para sobreviver. Que o pouquinho que ele desse para o outro não passar fome não lhe faria falta. Então se para pensar que para um mundo assim, não precisava ter o cérebro, não precisa, que o homem tem, não precisava ter essa capacidade cognitiva, essa capacidade intelectual de filosofar sobre a vida, de perguntar sobre si mesmo. Nós poderíamos ser como os outros animais, estar simplesmente na cadeia alimentar e viver de instintos. Então, há algo que nós temos que pensar aí e andar na direção daquilo que a Bíblia diz. Porque Deus criou o homem com um objetivo e vai levar o homem para o objetivo de Deus. Os objetivos de Deus serão sempre cumpridos. A Bíblia diz que a sua palavra não volta para ele vazia, mas vai cumprir o que ele falou. Então, ela está trabalhando. Deus está trabalhando no cumprimento da sua palavra, ele vela por ela. Então, quando nós falamos de coisas assim, um Jesus que vem, um povo que vai jogar alguém no lago de fogo. O lago de fogo existe. E essa pessoa que é um super estadista, ou pelo menos parece ser estadista, né? Mas é um dominador. Mas vamos lá, parece ser estadista. Uma pessoa com a capacidade cerebral fora de série. Essa pessoa é a encarnação do diabo, ou tem o diabo encarnado nele, né? O diabo possuindo o seu corpo. O que será isso? Só que enquanto nós estamos não crendo, as coisas estão acontecendo. É a mesma coisa que você não acreditar numa informação sobre uma determinada doença. Você passou, não aconteceu nada, tudo bem. Mas e se ela te pegar? E aí? Aí você vai ver aquela pessoa que conscientiza as outras. Por que não aprende a examinar melhor e a examinar com credulidade antes que aconteça? Então, a palavra de Deus ela está aí e ela está fazendo o papel dela. O Senhor deu a palavra. O Senhor Deus deu liberdade ao ser humano. O ser humano usou mal a liberdade, mas o Senhor tem um prêmio para aqueles que usaram bem a liberdade. É simplesmente assim. É uma regra que não tem como discutir. O discutir com ela é bater de frente com ela. E aí você aguenta. Ou você toma o poder de Deus para você fazer melhor, então você aguenta o que vem por aí. Então nós temos que deixar bem claro que muitas das vezes a gente arrefece na pregação para tentar ganhar aquele que não ama a verdade. Mas é uma questão de amar a verdade, amar a volta de Jesus ou não. Pronto. Ele fala que não creio porque a minha mente não me mostra que tem caminhos que não são esses, que eu vejo Deus dessa forma. Você não tem que ver Deus dessa forma. Você tem que deixar Deus te mostrar como Ele é. E está na palavra. Então esse negócio de eu vejo, eu penso, tá, tudo bem. Pensa matemática, pensa física, pensa química, pensa qualquer coisa. Mas sobre a vida, ouve o que a palavra de Deus diz. Raciocina com o pensamento já transformado, a renovação do entendimento já acontecida, o pensamento cativo ao trono da graça, porque sem a graça, só juízo, não tem outro jeito, ok? Então vamos lá, continuando a lição aí, o milênio. Esse desdobramento da história da redenção é compreendido como sendo um período de 1000 anos, literais, onde Cristo vai reinar na terra com a igreja. Será inaugurada após a batalha de Armagedon, quando Satanás será preso e não poderá enganar mais as nações. Apocalipse 20, versículos 1 e 2. Foi predito no Antigo Testamento, Isaías 65, 19 a 25, esse período, Miqueias 4, de 1 a 8, Zacarias 14, versículos 8 e 9. E participarão dele os salvos de todas as eras. Apocalipse 2, 26 e 27, e Apocalipse 20, versículo 6. Haverá um governo de Cristo por meio dos salvos sobre todas as pessoas fiéis a Ele durante a grande tribulação,
e sobre os que nascerem no milênio. Isaías 65, versículos 20 a 23. Pois os que acompanharam a rebeldia de Satanás foram mortos em Armagedon e aguardam junto com todos os mortos perdidos no Hades a sentença do trono branco. Apocalipse 20, 12. As nações a serem governadas neste período serão compostas por pessoas que também eram favoráveis a Israel nos momentos de aflição imposta pelo anticristo. Leia aí Mateus 25, 31 a 46. Aí vai haver um tribunal, um julgamento para entrar no milênio. Subentende-se que nem todos os vivos na terra vão acompanhar o anticristo e o falso profeta com seus exércitos contra Israel numa batalha sem chances para este, quando Cristo virá e de forma sobrenatural vai livrar seus irmãos, os judeus. Mateus 24, versículos 29 a 30. O milênio será um tempo de justiça, paz, prosperidade e segurança. Isaías 2, versículos 2 a 4, Miqueias 4, versículo 4. Em toda a terra a natureza será restaurada. Isaías 65, versículos 17 a 25, Ezequiel 34, 24 a 27, Romanos 8, 18 a 23. Seu término se dará quando Satanás for solto e voltar a enganar as nações e as juntará contra o arraial dos santos, a sede do governo de Cristo na terra, que estará em Jerusalém, a cidade amada, que é aqui até a Nova Jerusalém, numa batalha denominada de Gog e Magog, onde, após a derrota, Satanás vai para o lago de fogo e ficará ali para sempre. Apocalipse 20, 7 a 10. E tem início o juízo final. Apocalipse 20, 11 a 15. E então a eternidade, onde não se conta mais a história. Sabe que a eternidade ali agora vai... Deus vai ser num novo céu e nova terra. Deus vai governar, né, junto com o seu povo. E enfim... Não conta mais história de guerra, não tem nome de pessoas, mas não é um período de apatia, não é um período apagado. Haverá serviço e haverá alegria. Né? Deus será tudo em todos e estarão juntos com o Senhor para sempre. Apocalipse 21 e 22. Gênesis 1 e 2 conta a história do homem antes do pecado. Apocalipse 21 e 22 conta a história do homem após o pecado, quando ele for liberto, limpo de todo o pecado, e o pecado nem mais tiver acesso ao homem, e o homem ao pecado não vai querer ter acesso. Tá? Então, é interessante que nesse milênio, o que dá a entender é que as pessoas terão vidas normais. Elas terão ainda a oportunidade de viver como pecador. Está escrito que o pecador que morrer com 100 anos, olha, que pecador é esse, gente? Né? Então a pessoa ainda poderá pecar, ainda poderá viver uma vida fora da vontade de Deus, da promessa de Deus. Tudo leva a crer que sim. O que vai acontecer é que Satanás que não terá condição de estar fazendo nada mais com os homens, chamando os homens para pecar. Ele não poderá tentar, ele não poderá fazer nada. Aí a liberdade será a liberdade do homem de pecar sem a influência de Satanás. Tá? Então é bom a gente prestar atenção nisso aqui. Tudo dá a entender que o milênio é um período probatório para o homem ver que mesmo sem Satanás ele peca. Né? E quando Satanás vem para tentar as nações, para enganar as nações, ele vai enganar quais nações? Esse povo que quis pecar, ok? Vamos lá. Conclusão. O dispensacionalismo difere de outras correntes por colocar os últimos eventos da história em compartimentos estanques, cada qual só iniciando quando o outro termina, em uma sucessão temporal bem definida, separadas por vários anos. A gente fala que é um pensamento muito linear, tá? Cronologicamente muito linear. Há neste ensino também uma escatologia individualizada entre Israel como nação e povo de Deus e a igreja atual, que é formada por judeus também e gentios desde a sua inauguração lá em Atos 2. As diversas correntes de interpretação dos eventos se entrelaçam muitas vezes repetindo os mesmos textos bíblicos para comprovar, ora uma, ora outra,
Percebemos no aprofundamento dos estudos que é só uma diferença de raciocínio humano. Apesar de não endurecermos quanto às correntes de interpretação, podemos afirmar com segurança que a Bíblia diz apenas uma ordem e tempo dos acontecimentos. Ou seja, vai acontecer de um jeito só. A questão é qual? Todas as correntes de interpretação nos levam a pensar a hora de um jeito, a hora de outro. Os versículos muitas das vezes usados numa corrente de interpretação são entendidos de outra forma na outra corrente, os mesmos versículos. Então, vale ressaltar o que Jesus disse: vigiai, porque vocês não sabem a hora. Eu entendo que o que vai valer para entrar na vida eterna bendita com Jesus é o último estado. E você não sabe qual vai ser o último estado. 2 vezes você não sabe qual vai ser o último estado da sua vida. Muitas pessoas morrem numa situação tão rápida que não dá tempo de fazer nada. Ou o último estado quando Jesus chegar e você já não tiver tempo de fazer nada. Estiver vivo e ele já veio e já fez o que tinha que fazer. E já te separou para o lado ruim da história. Então, é bom a gente prestar atenção que a gente deve amar a verdade, a palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e amar a vinda de Jesus. Nós devemos amar a vinda de Jesus. Nós somos ensinados na Bíblia a amar a vinda de Jesus. Você não deve amar este mundo mais, a vida aqui, mais do que a vinda de Jesus. Você não deve amar a sua casa mais do que a vinda de Jesus, a sua família. Então, se você amar a vinda de Jesus, o próprio Espírito de Deus vai começar a te guiar, vai ter a liberdade de te guiar nisso, nesse caminho de ir em direção a Jesus na sua vinda. É isso que nós devemos prestar atenção. Nossa lição ensinou como que é a crença pré-tribulacionista. É isso aí que nós ensinamos. Nós não ensinamos que é só essa que existe. Mas se você for pesquisar quaisquer umas, você vai observar que o engano pode acontecer em qualquer uma. Mas não é o engano quanto a crença em Jesus, não. É o engano de você achar que se tem mais tempo e não ter. É o engano de você achar que você vai conseguir discernir só na hora que estiver acontecendo para você se posicionar, e só que chega na hora você está tentando se posicionar. Por exemplo, 2020, o problema que está batendo sobre o Brasil é de saúde ou é político? É ciência ou é a negação dela? Você vai ficar assim, e agora? Enquanto isso, você não se posiciona, você fica com vergonha de se posicionar e dizer: Jesus está fazendo juízos sobre essa terra, é melhor eu me posicionar. Não, você começa a querer ser um que tem o raciocínio do século, o pensamento do século. E com isso você não vai a Jesus nunca. Vai ser sempre sempre vai ter um raciocínio, um arrazoar e vai se empurrando. O problema é que quando chegar, chegou. A história do dilúvio. Chegou, não tem mais o que fazer. E aí se perdeu tudo. Agora para pensar, aqueles que amam a vinda de Jesus e são excelentes técnicos, médicos, cientistas, eles estão perdendo alguma coisa? São excelentes empresários, ficam também ricos, Deus os abençoa, a gente entende que isso é bênção de Deus. Eles estão perdendo alguma coisa? Agora, quando a gente fica querendo apenas os deleites desse mundo, os desejos da carne, da carnalidade, e esquece que a coisa não acaba aí, é praticamente uma vida de preguiçoso, então aí vai se perder tudo. Então, cuidado, Jesus está voltando, né? Há um solene aviso e muitas coisas vão ser questionadas das formas mais cruéis possíveis, mas é esse o objetivo de quem quer matar a alma e ainda torce para que ela pereça no inferno. É crueldade mesmo, mas Jesus, ele deu a sua vida para que nós fôssemos perdoados dos pecados cometidos na ignorância, e agora ele ressuscita para nos justificar, e ele nos convida e nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ajuda a encontrar o Espírito da lei, para a lei ser doce para nós e nós vivemos em santidade.
para agradar a Deus. Ele próprio, Deus, opera em nós o que é agradável a Ele. Olha só que bonito. Então Ele está fazendo de tudo, por assim dizer, para que nós tenhamos acesso a tudo que Ele é e tem. Que Deus nos abençoe no entendimento da sua palavra e que o Espírito Santo continue produzindo. Não para por aqui esse estudo, continue buscando. Deus vai com certeza te fazer entender coisas maiores, em nome de Jesus. Amém.